Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai continuar uma conversa. O Roberto Rodrigues começou lá atrás com a gente e a gente vem conversando muito sobre essa conexão da academia com o desenvolvimento, com os negócios, com a sociedade, esse incremento que precisa ter e não vai acabar nunca. Nós sempre vamos querer uma conexão maior do que a que temos. E a gente está aqui com a Viviana para falar mais sobre isso, então fica com a gente que vai ser bacana. Viviana, antes da gente começar um bate-papo de FreePERJ, dessa conexão, eu queria que você me contasse quem é a Viviana, onde Viviana nasceu, o que Viviana estudou, o que Viviana faz no dia a dia, além dessa missão que é fabulosa do FreePERJ. Primeiro, um agradecimento especial pelo convite de estar aqui para poder falar dessa, de fato, uma boa nova, uma excelente iniciativa dos reitores das instituições públicas de ensino superior, num momento delicado, e contribuir, né? A Viviana é Maria Viviana, não é isso? Estou aqui no Rio de Janeiro, já são 12 anos, me apaixonei por esse estado para contribuir, de fato, né, com esse pensamento, com essa sistematização. Então, hoje eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fui coordenadora, né, recentemente deixei a coordenação do único programa de pós-graduação em economia do estado, que se desdobra a pensar sobre o estado do Rio de Janeiro, então que tem uma linha especificamente em economia regional, e exatamente essa questão de abordar o desenvolvimento regional, a economia regional, que é o cerne da minha pesquisa, que inclusive me credenciou, digamos assim, me deu esse crédito de ser indicada pelo magnífico reitor da minha universidade, professor Roberto Rodrigues, atualmente, né, o presidente do FreePERJ, do Fórum de Reitores das Instituições de Ensino Superior, né, do estado do Rio de Janeiro, para estar representando e para estar atuando, falando em nome dessa, de fato, né, conexão entre as 10 instituições de ensino superior que nós temos aqui no estado, para promover esse debate e para, na verdade, servir, né, para toda a sociedade, a indústria, o governo, porque as universidades, os institutos federais, o ensino superior, as universidades estaduais, né, o Colégio Pedro II, o Cefet, nós estamos aqui, de fato, né, disponíveis para se pensar o Rio de Janeiro de maneira sistematizada e apoiar, ajudar na questão da formulação de política pública, principalmente para o desenvolvimento do Estado. Então, hoje a gente, né, fique conosco de fato, porque nós vamos falar de um evento em especial promovido pelo FreePERJ, que é o nosso seminário de estudos sobre o Estado do Rio de Janeiro, que propõe exatamente isso, essa sistematização, né, das pesquisas e de todas as temáticas centrais para promover, de fato, o desenvolvimento regional do estado do Rio de Janeiro. Porque a gente precisa entender que o desenvolvimento pleno do estado, ele se dá, né, ele só vai poder ser alcançado a partir do momento em que todas as regiões em si, conhecendo as especificidades, os gargalos, as potencialidades desse estado para que de fato cresça como um todo. Ô, Viviana, você só esqueceu de dizer que você mora no paraíso, que nos deixa aqui com uma inveja gigantesca. O paraíso não é necessariamente só na cidade do Rio de Janeiro, mas ele está lá em Mangaratiba também, exatamente, né? Lá em Mangaratiba, na Costa Verde, uma das regiões, né, que exatamente tem esse potencial gigantesco que tem muito a contribuir. Então, hoje resido em Mangaratiba, estou muito feliz, então, de fato, para conhecer essa região, mas já morei, por exemplo, na Baixada Fluminense, então também conheço um pouco a minha universidade, na qual, né, atuo na docência, que é eu sempre falo, né, a docência, sim, para mim, foi um achado, sempre foi o meu sonho, então é a realização de um sonho, e aí conhecendo também ali dentro da universidade que está na Baixada, e todas as questões, e sim, essa percepção de que a universidade tem a contribuir. Então, moro no Paraíso, trabalho em uma região com muito potencial, então é isso, nos colocando aqui, né, hoje representando
o FREPERJ do ponto de vista acadêmico, para que a gente possa discutir sobre esse evento tão grande que é nesse nosso seminário. Bacana. Você sabe que eu gostei muito quando o Roberto, o reitor Roberto e o Mauro Osório trouxeram essa ideia, porque essa conexão é muito importante. A gente vê uma falta de sintonia entre a verdade e o que é dito, muitas vezes, nas matérias jornalísticas. Isso, no meu segmento, para mim, fica mais claro, que eu falo, Jesus, como é que está dizendo que um ônibus anda a 355 km por hora? Será que a repórter não pesquisou no chat GPT antes de falar uma coisa dessa? Porque mesmo a Ferrari não sairia de Xerém e chegaria na Barra a 355 km por hora. Completamente impossível, não só pela pista, pelo trânsito. Então, a gente vê muitas coisas e outras tantas, por nós não conhecermos, a gente acaba comprando. Se for da área médica, eu compro o que foi dito e está tudo certo, porque eu não entendo. E quando a academia vem para suportar essas tendências, suportar o jornalismo e tudo, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, porque é um serviço muito importante. Hoje a gente recebe informação de tudo quanto é lado e às vezes me perguntam, não, mas aonde você viu isso? Ih, não sei. Porque você está distraído, de repente chega no Zap, chega no Instagram, chega de diversas formas, você fala, sei lá, eu li lá e tudo bem. Então, esse esforço desse grupo em criar um modelo de conexão da academia com a sociedade, criar um modelo de conexão da academia com o empresariado, criar um modelo de conexão que gere um desenvolvimento sustentável, eu acho extraordinário. E você está dizendo que você agora terá mais um seminário para trazer para caminhar nessa linha de traz gente para o jogo, traz mais gente para o jogo. Daqui a pouco a gente tem um corpo formado melhor do que a gente tem hoje, né? Exatamente, Ricardo. É importante contextualizar aqui que essa associação, né, das 10 instituições de ensino superior, né, ela data de, mais especificamente, de novembro de 2022, quando naquele momento os magníficos reitores e reitoras dessas instituições, dessas 10 instituições, né, e nós temos todas, as 4 federais, o FRJ, a Rural, a Unirio, nós temos a UF, nós temos as 2 estaduais, então a UENF, a UERJ, nós temos os 2 institutos federais, o IFE e o FRJ, e juntos o Colégio Pedro II, o Cefet. Então, os magníficos reitores e reitoras se reúnem naquele momento porque a gente tinha, digamos assim, 3 desafios a serem enfrentados. Então, sozinhos, talvez não, estava bem difícil. Então, quando se reúne nessa proposta, primeiro, a questão pandemia. Então, isso realmente colocou um desafio muito grande para toda a questão do movimento, de como se organiza, de como se faz frente a tudo isso. A questão por si só do próprio orçamento, de tudo que a gente vem, né, seja estadual, seja federal que seja, a gente está percebendo realmente que as instituições estão sofrendo de alguma forma um sufocamento, digamos assim. E, aliado a isso, a gente teve, né, por questões ideológicas, todo aquele ataque, e assim, as instituições realmente precisavam nesse movimento de começar, nesse momento, principalmente, defesa própria de mostrar, a universidade está aqui, a universidade faz. Então foi naquele primeiro momento, né, dos reitores, da formalização desse acordo tácito entre as instituições, de preservar a imagem das instituições e mais do que isso, de na verdade lutar e dizer estamos aqui, e na verdade a nossa proposta, enquanto do ponto de vista científico de ciência, é fazer ciência e, de fato, né, mostrar que esses equívocos, vamos dizer assim, né, em tempos de disseminação de fake news, exatamente, isso, no final das contas, a gente precisa entender aquilo que é ataque especulativo,
aquilo que não é bem assim, os equívocos, do que aquilo de fato que tem imposto. E isso, as instituições de ensino superior, as instituições públicas, têm muito a oferecer com seus pesquisadores. Então, naquele momento, a gente tem essa proposta dos nossos magníficos reitores, para principalmente, né, de se colocar enquanto instituição pública e aí de mostrar e de defender os seus próprios direitos, mas ao mesmo tempo caminhando com esse movimento político, sente-se a necessidade de também começar a se pensar, e eu sempre falo, né, sempre brinco de alguma forma assim, a universidade, às vezes a sociedade, mesmo, né, a indústria em si, acaba vendo como estão do outro lado, um muro em si. E, na verdade, a universidade, as instituições querem muito chegar na sociedade e querem muito oferecer. E o Rio de Janeiro tem uma capilaridade em termos de instituições públicas de qualidade muito grande. Nós somos 10 instituições presentes em 60... de extrema relevância. Exatamente, porque em termos de ranking, em termos de qualidade, a gente sempre está ali entre as principais do país. Então, assim, a gente tem 10 instituições, mas que territorialmente, regionalmente falando, a gente está presente em 62 dos 92 municípios do Rio. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de enraizar e de dar, né, oferecer muito para esse estado, né, dada a situação, o contexto em que nós vivemos. Então, para e passo a toda essa questão nesse movimento político, foi criado, e principalmente, né, em 2024, junho de 2024, a gente começa a criação, né, do que a gente chama, né, carinhosamente de FRIPERJ acadêmico. E aí, na verdade, o programa interinstitucional de estímulo à pesquisa sobre o estado do Rio de Janeiro. E aí, um grupo de 10 pesquisadores, né? Então, somos eu mais 9 colegas, né? De cada uma das instituições representantes que estamos aqui para estimular esse debate, para sistematizar, para organizar, para planejar essas questões. Porque quando a gente planeja, quando a gente mostra e quando a gente vem com dados críveis, com credibilidade, com dados certos, assertivos, a gente consegue, por tabela, por conseguinte, levar, né, mostrar que é possível, é difícil, há desafios postos, né, e aí são várias áreas, inclusive no próprio seminário, é um seminário interdisciplinar, porque hoje a questão de se pensar Rio é interdisciplinar e deve ser interdisciplinar, né? E aí a gente se propõe a isso de vamos pensar de maneira planejada, sistematizada, com credibilidade que as universidades oferecem, que a ciência, né, oferece, para que de fato a gente possa pensar esse estado e ajudar a contribuir com o desenvolvimento. Essa é a nossa grande questão, juntamente aí com o que a gente tem agora do nosso programa de estímulo, programa interinstitucional de estímulo de pesquisa ao estado do Rio de Janeiro. Esse canal aqui, viu, ele vai estar sempre disponível ao FRIPERJ, porque a gente entende que é muitíssimo importante a academia. A gente hoje faz uma discussão, hoje há algum tempo, eu participo aqui da associação já há algum tempo, e desde o Conselho de Jovens, e a gente discutia o Estado muito inchado e tudo mais. Como é que você imagina um desenvolvimento sem a ciência, sem a academia? E ali você precisa de um investimento, na minha visão de hoje, um pouco diferente da visão de algum tempo atrás do Conselho de Jovens, que a gente só via um problema de um Estado pesado. Mas espera aí, a gente precisa começar a dividir essa conversa e falar pesado aonde? Esse lado aqui precisa, aquela reforma administrativa, precisa ser mais eficiente, sim, diminuir, tirar o Estado de onde ele não precisa estar, mas tem outro que é a academia, que, pelo amor de Deus, tem que ter mais investimento na academia para que a gente suba degraus. Não existe. Elon Musk não seria ele se não tivesse um forte investimento do governo americano para isso. Muitíssimo. Talvez ele sozinho tenha tido o que a FINEP tem disponível para o ano para o Brasil inteiro. Então, a gente precisa repensar. E uma coisa que o Mauro Viegas estava falando, a gente precisa de gestão, a gente precisa de planejamento
como planejar um desenvolvimento sem academia. Não o desenvolvimento da academia em si, mas a academia como uma ferramenta fundamental nesse processo de desenvolvimento. E aí você precisa ter uma boa ferramenta, equipada, estruturada, capacitada para ajudar, né? Exatamente. Assim, seu questionamento, seu levantamento é muito importante, porque a gente tem duas questões postas. Uma coisa é, de fato, a gestão pública em termos de eficiência. E a dispensar, e isso ninguém vai contra, que eficiência em todos os setores é super importante. No setor industrial, na sociedade em si, as formas mais eficientes de organização levam, né, por conseguinte, a uma produtividade maior. Isso é fato. E aí a gestão pública também ela deve ser pautada nessa questão de maior eficiência. Só que um outro ponto muito importante, que aí você falou muito bem o tempo todo, é que tem que se pensar nessa, né, dissipar a falácia de gasto, por exemplo, quando se fala gasto com educação. Gasto com educação não é gasto. Você falou, é investimento. Fundamental. Investimento fundamental, exatamente. Então, investimento em educação, investimento em segurança pública, investimento em saúde, isso são questões constitucionais e que quaisquer governos, por mais liberais ou mais heterodoxos que sejam, sempre vai estar pautado essas três questões, em que o Estado não pode se negar a cumprir, e cumprir de maneira eficiente. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ficar muito claro é que não se pensa desenvolvimento sem ciência. E se a gente parar para pensar que a situação do Brasil, que a ciência que é feita dentro das instituições públicas, 90% da nossa ciência está dentro das instituições públicas, por quê? Porque a gente sabe muito bem que, pela qualidade, pelo ranking, obviamente que a gente quer, né, que os nossos filhos estejam na Universidade Federal, num Instituto Federal, porque é onde a gente tem realmente os bons profissionais qualificados para isso. Então, assim, mais uma vez, é importante pautar qualquer tipo de desenvolvimento sem ciência, e a ciência leva inovação, leva a novas tecnologias de processo, de produto, tudo. Mais do que tudo, leva a inspiração. Porque se você não tiver no seu coração aquela vontade, os seus alunos não tiverem ávidos, querendo consumir aquilo que você vai falar na sua aula, o que você está fazendo lá? Então, isso é muito bom, gerar essa inspiração e de repente a turma chegar, não, mas me explica melhor isso, mais isso e mais aquilo. Isso ajuda o desenvolvimento, ajuda a criação de startups, ajuda a startups dentro da empresa, o intraempreendedorismo, né, que pode se tornar startups dentro da própria empresa. Me conta mais sobre esse evento que você vai fazer. E aí, essa questão do aluno de procurar, isso é muito importante, porque é demanda. Então, dentro da universidade, a nossa demanda mais direta é o aluno. Então, o aluno nos demanda para a gente realmente ofertar o melhor possível, todo professor está certo. Do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista de entender o estado do Rio de Janeiro, o que se percebe é que existem demandas, e demandas sérias, demandas urgentes a serem tratadas. E aí o seminário, ele vai, né, a gente tem, digamos assim, 3 grandes eventos hoje, né, desse programa interinstitucional de pesquisa sobre o estado do Rio de Janeiro, que seriam os Diálogos Fluminenses, em que a gente promove eventos, a gente busca, né, contemplar todas as regiões. Então, nós já tivemos, por exemplo, em Campos, no norte do estado, já tivemos evento na Baixada, agora, o último foi um evento com a Magda, né, a presidente da Petrobras, que foi em Niterói. Então, assim, a gente busca, com dados científicos, com base científica, mostrar, debater com a sociedade, e assim, e abrimos para todo mundo. É muito, assim, os debates têm sido um evento muito legal, porque a gente percebe que não é só a academia que está interessada, que essa demanda não é única e exclusivamente da academia. Existe lá uma gama muito grande de empresários que vão aos eventos, que começam a debater com a gente, da sociedade como um todo, para buscar entender essa questão. Então, assim, a gente tem um evento de Diálogos Fluminenses que abre para esse debate de fato, para essa sistematização desse processo em se pensar Rio de Janeiro.
Junto com o debate, a gente tem, né, como incentivo, aí do ponto de vista mais acadêmico, o nosso prêmio de tese e dissertações. A gente está, inclusive, com a segunda edição agora, as inscrições já estão fechadas, já estamos com a banca examinadora avaliando os trabalhos, né, e a cerimônia, inclusive, de premiação vai acontecer durante... E aí o nosso terceiro evento, que é o Seminário de Estudos sobre o Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso CIRJ. Estamos na nossa segunda edição, né, esse ano 24, 25, 26 de novembro, né, no Cefet, no Campus Maracanã, vai acontecer, vai sediar pela segunda vez o nosso segundo seminário, que vai tratar especificamente esse ano, né, pensando o território fluminense. Esse é o nosso mote para esse ano, de se pensar esse território fluminense com toda a sua especificidade, com toda a sua potencialidade, com todas as suas mazelas, com todos os seus gargalos. Há de se pensar o Rio de forma regionalizada, para que, de fato, a partir desse pensamento regional, de toda a sua especificidade, de tudo que o Rio tem de bom e daquilo que não é tão bom assim, digamos, Mas né? tem que vir à mesa. Mas tem que vir à mesa, o debate tem que ser feito, porque o desafio está posto e a gente tem que entender a fundo, com base, com ciência, tudo que está sendo colocado e o que faz com que o Rio de Janeiro não consiga, ou qual que é a grande questão que a gente está há tanto tempo nessa crise. Então, uma proposta que a gente se coloca aqui, né, enquanto FRIPED, enquanto instituição, é de fato levar para o nosso seminário esse debate e se pensar, né, apoiar o governo, apoiar, né, a indústria, essa tríplice hélice que a gente fala mesmo, né, de dar sustentação teórica, empírica, científica para esse debate sobre desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. O que você espera da minha tribo? Que é a tribo dos empresários que de repente falam assim: pô, Ricardo, como é que eu vou botar um ônibus a gás se eu não tenho rede, se eu estou num município que não é atendido? Como é? Porque a gente está falando de adição energética limpa. Como é que eu vou botar um ônibus elétrico numa área que não tem? Como é que eu vou ocupar o centro do Rio com a velocidade que precisa? Eu sou uma construtora, se eu não tenho energia disponível, porque o consumo de energia vai subir quando é residencial, vai subir comparado ao consumo de energia de uma edificação mais moderna, onde tem um sistema de ar-condicionado eficiente para um prédio inteiro. Na nossa casa, você fala: não, eu vou botar um de 21 mil e no meu quarto. Caramba, meu quarto fica quase que uma Sibéria. Tá bom, numa empresa seria inadmissível uma coisa dessa. Mas o que eu falo para esse construtor que quer, sim, fazer o retrofit de um prédio no centro? O que eu falo para essa tribo? Como é que ele se conecta, Viviana? E se ele deve se conectar, será que os anseios, ou parte dos anseios de negócios deles, até mesmo de oportunidade, podem ser discutidos junto com a academia para falar: não, nós temos um estudo e, olha, não faz o menor sentido você abrir um espaço para criar unidades habitacionais de 16 metros quadrados, porque ela é subhumana, você falar para uma pessoa morar em 16 metros quadrados só porque numa comunidade, numa favela, existem unidades habitacionais muito menores do que isso, ou em Tóquio tem. Amigo, eu estou no Brasil. A gente tem uma ABNT que fala 24 metros quadrados, 23, a gente tem um código de obras. Por que eu vou transpassar isso? A academia serve muito, na minha visão, para isso. Fala: não, isso não é uma coisa assim. O cara não vai ter uma sala, cozinha, banheiro, chuveiro e caber dentro de 16 metros quadrados. Não é isso. Isso é uma distorção. Você vai causar um problema lá para frente muito grande. Quer dizer, essa turma, o que eu falo para ela? Faz sentido essa turma se conectar e participar
desse seminário, levar seus problemas? Faz todo sentido. Porque quando você né, vai falando todas essas questões e levantando essas demandas, isso é muito importante do ponto de vista, né, do empresário, da indústria, esse levantamento de demandas para que a gente possa conhecer de fato e possa responder com base científica. E aí me vem à cabeça, né, durante os seminários, quando você vai falar, temos, por exemplo, questão logística, é uma das sessões temáticas que nós vamos ter, né, especificamente mobilidade, logística, transporte. Então, é uma das sessões temáticas que um comitê científico de renome que vai tratar dessas questões. Então, assim, muito bem-vindos todos os trabalhos. Nós temos, e aí dentro, né, a questão, mais uma sessão temática, estrutura produtiva fluminense, que também vai tratar dessas questões de energia. Por que falta? Como que eu posso fazer isso? Mas eu vou conseguir, de fato, a depender de onde eu localizo esse tipo de investimento, eu vou conseguir ter suporte em termos de infraestrutura? Então, vai ser discutido dentro da estrutura produtiva. A gente tem, por exemplo, quando você fala, né, toda a questão de clima, se tem suporte, se não tem, temos uma sessão que vai tratar dessas questões ambientais e como é que gera isso tudo voltado para o estado do Rio de Janeiro. E aí, quando você vem falar tudo de ambiente de negócios, de como se tem isso, que, de fato, para o empresário, uma das grandes questões, um dos grandes fatores para decidir por um investimento ou não, é a credibilidade, né? Então, assim, é um ambiente institucional. E a gente também tem uma sessão temática que vai tratar exatamente sobre isso, sobre a crise institucional do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, se eu te falar, Ricardo, é mais do que bem-vindo. A participação ativa, então venham todos, por favor, né, participar, submeter, né, enviar seus resumos expandidos, porque isso também é importante. Porque quando o próprio, né, se coloca e mostra para a gente, traz essa demanda, e obviamente, né, a gente tem toda uma normatização, por ser um evento, né, científico, a gente tem normas para submissão, mas é muito importante que a gente consiga entender as demandas. E aí eu vou te falar, dentro da nossa proposta, por ser interdisciplinar, a gente tem todas as questões. Então, a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de segurança, a gente vai falar de educação, a gente vai falar da própria história, como é que se dá, porque nós estamos aqui hoje, o estado do Rio de Janeiro, da forma como está, é toda uma situação, né, histórica em si, que faz cultural, que essa cultura, inclusive, políticas culturais, também é uma das sessões temáticas. Então, assim, o evento, o nosso seminário, é uma coisa muito legal, eu falo, assim, com muito orgulho de estar à frente, né, em termos de coordenação, junto com o professor Mauro Osório, de um time que eu sempre brinquei, né, enquanto eu estava coordenadora, e agora tenho o privilégio de estar à frente da coordenação junto com o professor, dessa equipe interinstitucional, que eu sempre falo, coordenar uma equipe boa é fácil. E eu estou com uma equipe excelente que vai estimular. E que aí, quando a gente para e pensa, a gente pensa o Estado e o seminário é exatamente para isso, nessas múltiplas visões. Então, é pensar, quando o empresário vai colocar, ele vai pensar em tudo, como você mesmo já colocou nessa sua questão. Então, tudo isso tem sim. No nosso seminário, a gente vai ter sessões temáticas que vão contemplar todos esses temas e muito mais. Legal. Você sabe que você falando, eu gosto dessa nossa conversa porque a gente não tem uma pauta propriamente fechada, então fica um bate-papo, Viviana, e será que não cabe, de repente, em eventos futuros, a gente trazer problemáticas trazer essas dificuldades que a gente encontra e ver também uma oportunidade para ser um driver para esses pesquisadores submeterem, eles usarem essas problemáticas expostas pelo empresariado para falar, legal, faz sentido, eu tenho uma conexão com logística, ao invés de eu desenvolver um trabalho por essa linha que eu achei importante, eu posso desenvolver para essa, porque pode ser que eu tenha uma solução aqui direta. Quem sabe a gente não possa dar uma estigada, nós temos 22 conselhos empresariais aqui na associação, são 22 think tanks, que borbulham problemas e soluções que a gente pode conectar com a academia para ter
uma efetividade nessa nossa busca, né, de buscar essa sintonia cada vez maior. Exatamente. Esse é um dos grandes, talvez hoje, entraves para esse desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Porque o que a gente percebe claramente é que, por várias questões, a estrutura produtiva fluminense, nas palavras do próprio, né, professor Mauro Osório, é oca. E por vários fatores. Os empresários sentem vários fatores que as forças de atração, digamos assim, o Rio de Janeiro hoje não tem sido tão atrativo. E isso implica fatalmente no nosso desenvolvimento, na economia, de como a gente faz e que fica à mercê dessa crise. Então, quando a gente traz e quando a gente vai mostrar possibilidades de ganhos e de como a gente pode rearranjar, né, esses arranjos produtivos, locais, por exemplo, quando a gente consegue visualizar o que uma região tem de melhor, de potencialidade, de como que a gente pode fazer, mostrar, e é esse o caminho, é isso que a gente está querendo que se debata. Porque, por exemplo, óleo e gás. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem a BNS, mais de 85% da produção está aqui, então, assim, mas e a estrutura produtiva do óleo e gás? Até quando a gente vai ficar só com relação na extração em si? Como é que a gente atrai toda a cadeia produtiva para que, de fato, seja um setor-chave que vai alavancar esse desenvolvimento do Estado? Então, são coisas assim que são importantes. Por quê? Porque vai em encontro e vai estabelecer essa conexão, né, da academia com a indústria. E é muito importante por quê? Porque isso impacta no desenvolvimento do Estado. Você sabe que, por vezes, eu vejo amigos que estão buscando uma bolsa de doutorado ou de pós-doc, tanto aqui quanto fora. Quando você tem essa conexão para que eles estudem e submetam soluções para problemas, não é que os outros não sejam reais. Veio na mente os problemas reais. Vários problemas são reais. Mas, por vezes, o mercado não está caminhando para aquele lado. Então, é uma solução que ela não vai ser aplicada necessariamente. Quando você tem um problema com interessados, ela pode ser aplicada. Então, aquele pesquisador acaba se integrando a um projeto que ele vai ser remunerado também por aquilo, para além do que a bolsa dele pode, porque por vezes também, Viviana, você vê um pesquisador que tem 10, 15, 20 patentes. A gente fala que temos poucas patentes aqui no Brasil, muito poucas. Mas eu conheço algumas pessoas que têm 10, 15 patentes. Aí você pergunta, e aí? Não, e aí nos últimos 30 anos eu tenho buscado e patenteado soluções que não são necessariamente aplicáveis. E aí vem nos buscar para entender como é que aquela patente que ele tem de transporte ferroviário pode ser aplicada. Ok, a gente aqui no Centro de Negócios da Associação tem essa missão de levar, mas por vezes você não encontra a conexão. Se a gente inverter essa ordem, falou, tem um bruto problema. Quais são os problemas, de repente, a gente pode somar com isso? Quais são os problemas que a gente tem e que pode ser que pesquisadores falem? Legal. E a solução do Rio de Janeiro, a solução do Brasil, pode ser que passe por aí, porque aí ele já não está mais interessado na bolsa daquele doutorado, porque ele vai encontrar uma empresa que vai suportar ele. Porque interessa aquela solução, fala, nossa, isso fica barato, olha, é um projeto de 85 milhões, é um projeto de 242 milhões, suportar esse pesquisador ou esse grupo de pesquisadores não vai representar nada a hora que esse projeto sair. Então, talvez a gente criar essa conexão pode ser que dê uma... Eu estou empolgado, desculpa, eu estou empolgado com o que vocês estão fazendo. Não, mas isso é muito bom. Eu acho que essa empolgação eu vou entender, né, como uma abertura da parte, né, da questão da indústria, da representação do que vocês têm enquanto associação, para essa nossa proposta. E é exatamente isso que a gente quer fazer. Essa conexão, né, com a sociedade das suas múltiplas, né, e a sociedade a gente está falando, a sociedade, o povo em si, para entender, para levar essa base científica, o governo em si, quando a gente vai atuar e vai mostrar como é que se faz, e a indústria.
Porque a indústria é o mote, é importante com que a gente pense de fato nessa possibilidade de o Rio de Janeiro voltar a ser uma economia, a participação no PIB, porque o nosso estado tem perdido muito e cada vez mais. Tem empregos formais na indústria de transformação, vamos falar de indústria, né? A gente passa de segundo, perdia somente para década de 80, 90 para São Paulo, hoje estamos em sexto. Então, a gente percebe claramente que outros estados começam a despontar. Santa Catarina hoje está liderando. Mas e aí? A gente para e pensa que a gente tem tanta coisa aqui, né, de potencialidade, né? Você falou sobre portos, a gente tem a questão da indústria naval, que a gente tem os estaleiros, tudo aqui, né, tudo criado. Uma estrutura montada. Exatamente, que é pronta para ser utilizada. E o que faz com que, de fato, isso não se torne na prática real? E aí eu te falo assim, importante a gente pensar e pensar de maneira ordenada, pensar de maneira sistematizada, planejar. A grande questão que se coloca, por isso que a importância desse seminário, que a gente coloca de novo nessa nossa segunda edição, com todas essas áreas temáticas, é que políticas de tentativa e erro a gente não dá mais. A gente hoje precisa dialogar com todos os setores, né? Então, academia, dialogando com a sociedade de maneira geral, dialogando com a indústria, dialogando com o governo, não é isso? Porque também é um ente central nesse processo, para que, de fato, né, a gente planeje e que na hora da gente fazer qualquer tipo de política pública que vai implementar isso, vai impactar todo mundo de forma geral, essa política pública tenha sido planejada, tenha sido debatida, tenha sido sistematizada e isso vai gerar como fruto a melhoria na qualidade, bem-estar e, de fato, esse desenvolvimento do nosso estado. Então, assim, pensar enquanto na academia hoje, o que a gente oferece no nosso segundo seminário, é exatamente essa proposta. Hoje a gente não pode falar, né, eu vejo muito isso, assim, nas práticas que estão sendo postas, porque a gente percebe que são equívocos em cima de equívocos, vamos dizer assim. Né? Chega. A gente tem que pragmatizar, a gente tem que sistematizar esse pensamento sobre o Rio. Os equívocos, né? O não é bem assim, né? E todas essas informações equivocadas, elas sejam, né, de fato, ó, é tudo um equívoco que se tem, vamos pensar de maneira organizada sobre o Rio e a partir dessa organização, desse planejamento, dessa sistematização, que é o que a gente propõe nesse nosso seminário, de escutar a sociedade e de estar, por isso que é aberto a todo mundo, venham, gente, submetam os seus resumos expandidos, participem conosco de 24 a 26 de novembro, porque é exatamente essa ideia, porque a gente precisa primeiro planejar, é uma fase, é um ciclo de política pública, né? E a política pública afeta todo mundo. Afeta diretamente a indústria, afeta diretamente, inclusive, a própria universidade, não é isso? As instituições todas de forma geral. Então, a gente precisa muito pensar, né, nesse ciclo de uma política bem feita, planejamento. Então, a agenda, o que vai ser colocado na agenda, todo esse planejamento, ele talvez um ciclo vital, né? E as pessoas se preocupam muito na execução. Hoje, em termos de proposta de política pública, e se a gente for analisar um pouquinho o estado do Rio de Janeiro, sempre falo, né, as políticas elas foram postas porque precisava de maneira urgente algo a ser colocado ali, e assim, e aí depois, como um projeto piloto já em execução, é que se pensava de forma geral o que se fazer. E não, hoje o nosso debate, a nossa proposta, né, com o nosso segundo seminário, é nas 11 sessões temáticas que nós temos, que abrange todas as questões, que a gente debata e que ali, de fato, saia propostas de política pública. Do nosso primeiro, desculpa se eu posso falar, né, a gente tem resultado, né, acadêmico, sim, a publicação de dossiês em revistas, né, dos melhores artigos, então realmente já estão aí para ler, então já tem esse debate acadêmico feito e tem essa chancela da academia de mostrar que tudo aquele debate que foi feito ali, os nossos anais, e que para esse ano uma proposta de fato do que você falou. A partir das nossas sessões temáticas, a gente poder fazer, na prática, digamos assim, um diagnóstico. O que essas sessões temáticas, o que esses trabalhos nessas sessões levaram e a gente entende, né, enquanto FRIPERJ, quanto organização, do que o Estado precisa caminhar para que ponto. Os desafios estão postos, mas quais são as opções para superar?
Então, essa é uma proposta das nossas 11 sessões temáticas que nós temos. Viviana, assim, eu estou bastante empolgado e queria te perguntar, fazer uma consideração, né? Por vezes a gente acha que a competição entre estados é só porque o produto sai do Rio Grande do Sul com 1% de ICMS e no Rio de Janeiro a gente tem 22% ou 24% de ICMS. Opa, peraí, como é que fica essa brincadeira? E é realmente um peso muito grande e a gente foca que o único problema é ali. Bom, o centro de consumo não está no Rio Grande do Sul e eu não estou falando isso como demérito nenhum. O centro de consumo está aqui, Rio, São Paulo e Minas. Nós temos uma vantagem competitiva, ponto. O que a gente pode fazer? Será que, e isso também passa pela academia, será que é só uma solução fiscal que precisa ser melhor pensada? Será que é uma competição entre portos que precisa e pode ser pensada para criar um fluxo maior e diminuir o custo desse transporte? Ter condição de colocar a nossa soja do Mato Grosso na Europa por um preço melhor, porque a do Mato Grosso é 20% mais proteica do que a do Rio Grande do Sul? Peraí, como assim, Ricardo? Que história é essa? Vai lá, pesquisa lá, pergunta ao ChatGPT, ou então ao Irã Nora, lá no Mato Grosso, para saber por que existe essa diferença, ou ao Roberto, lá na Universidade Rural. Mas existem diferenciais. E eu eu tenho certeza que essa conexão com a academia, ela traz a certeza para quem está ali ouvindo, não é o Ricardo que está repetindo uma coisa que ele ouviu lá em Santa Terezinha, no Mato Grosso, mas é a academia dizendo isso é assim, e essa soja está indo para o Porto de Santos, para um silo, misturando com a soja do Rio Grande do Sul. Então, esse valor adicional que ela teria se perdeu na hora que misturou. A gente dar uma extrapolada e, por outro lado, mas somado a isso, a gente atuar no nosso raio de influência. Eu acho que são vários raios de influência que nós temos. Qual é o nosso? O primeiro é o nosso bairro, né? Mas atuar no nosso raio de influência. Se eu não falo inglês, se eu não visito a América, se eu não faço parte de uma estrutura que participe do governo americano, eu ficar discutindo e brigando com relação ao que o Trump deve ou não fazer, não vai mudar nada. Se eu tenho condição, que eu sou um senador, para fazer isso, perfeito, essa é a missão do senador, não é a minha. Atuar no nosso raio de influência. A gente gosta de discutir aquilo que a gente não tem a menor condição e fica parecendo um mini pincher brigando com um dog alemão. Você fala, amigo, o dog alemão não está nem percebendo que você está aí. Então, eu acho muito empolgante essa ação, todo esse movimento que vocês estão fazendo, que o Osório, que é um cara fantástico, brilhante, é o Osório, e eu não falo isso de agora, eu conheço ele já há um bom tempo, porque a gente precisa dar esse passo diferente do que a gente tem dado, com consistência, com foco, e é bem o que você falou, caminhar, 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 e nós vamos obter resultado, não tem nada assim. Ou o que é assim é inconsistente. É a diferença, talvez, que a gente coloca, né, para a economia do que é crescimento, do que é desenvolvimento. Crescimento você pode pensar a curto prazo, né? É uma conjuntura macroeconômica. É um governo que tem que apresentar resultados. Mas é a consistência desse. Na verdade, quando a gente está falando do Estado, a gente quer que o Estado se desenvolva. E desenvolvimento vai além de um simples crescimento de renda, por exemplo. Desenvolvimento, quando a gente está tratando de desenvolvimento, primeiro que é longo prazo. Então, a gente tem que pensar políticas, a gente tem que pensar práticas hoje, mas que são longo-prazistas. Então, a gente tem que começar a entender que não é o governo uma peça fundamental, é o Estado. Então, o Estado com E maiúsculo, né, quando se coloca a pensar nesse longo prazo.
E quando você está falando de um estado, o estado ele tem especificidades. E você tem que entender essa regionalização, essas regiões, para poder intervir de maneira adequada, de maneira efetiva. Hoje no Rio a gente tem muito, né, e é claro, no norte do estado não é e não pode ser as mesmas políticas para as baixadas litorâneas, para a Baixada Fluminense, para a região metropolitana. A gente consegue entender claramente, né, e acho que está posto, digamos assim, né, são os desafios que a gente tem que superar, que a região metropolitana hoje, né, principalmente a periferia metropolitana, sofre muito. Pensar nesse estado, a gente tem que colocar e tem que se fazer políticas em transformar a realidade. Não dá mais para a gente pensar, que você está falando em termos de concorrência, né, de maneira concorrencial. Precisamos sim entender que há prioridades em estabelecimento. Então, hoje, a periferia, né, metropolitana, até porque tem a concentração da população, concentração de mão de obra, o emprego, acaba que aqui na região metropolitana a gente tem toda essa concentração em termos de PIB, inclusive, então a gente pode ver a cidade do Rio de Janeiro, digamos assim, como um hub, né, do estado que vai para esse desenvolvimento, mas não pode se concentrar ainda somente na cidade do Rio de Janeiro. Isso não vai fazer o estado em si crescer. Isso não é concorrência para a cidade do Rio de Janeiro, que a cidade vai perder importância. Muito pelo contrário. A cidade do Rio de Janeiro ela tem digamos assim, um papel fundamental, mas para que de fato pensar e desenvolver. Então a gente entende hoje que, né, primeiro, olhando para o estado, a periferia metropolitana ela precisa de um olhar, porque ela precisa de uma infraestrutura. Ela precisa pensar, e uma coisa muito importante na sua fala que você vem falando é a questão de integração, entender que concorrência não, é integração, é aglomeração. É você pensar, portos, a gente tem o do Rio, mas a gente tem Itaguaí, né? A gente tem agora a proposta da F-118, parar no Porto do Açu. É a mesma coisa de dizer que a gente não vai chegar até aqui o desenvolvimento. Então, é preciso realmente chegar para Nova Iguaçu e expandir para que a gente comece a pensar tudo. Então, todas essas questões... Com Nova Iguaçu, é injusto com o Brasil ela parar lá em cima. Exatamente. Assim, e é entender que, de fato, assim, é a soma de forças. Da mesma forma que o FRIPERJ se propôs em soma de forças de instituições públicas para enfrentar, no primeiro momento, do ponto de vista político, e defender as suas instituições, mas que num segundo momento passou a entender que o papel ativo do FRIPERJ era chegar na sociedade, e aí por isso que a representação das instituições do ponto de vista acadêmico para esse debate, para entender. Então, todas as proposições, tudo isso, o FRIPERJ tem marcado, digamos assim, né, um papel ali fundamental, e vamos continuar fazendo isso para que se entenda. O debate no Rio de Janeiro tem que ser sistematizado. E a nossa proposta nesse seminário é exatamente reunir... E consequente, né? E consequente. Tem que gerar consequência. Tem que na prática, na verdade, você vê um transbordamento. E esse transbordamento é exatamente isso. Você pensa de maneira sistemática, há um planejamento das propostas, mas também a gente pode chegar, né, e isso que a gente quer muito, contribuir para chegar nessas proposições. Então, assim, atuar a academia, atuar com a empresa, atuar com a sociedade, atuar com o Estado, é o que de fato a gente quer para se fazer e promover esse desenvolvimento do Estado. Sabe que eu vou dar um exemplo? Como você trouxe excelentes lembranças para mim de Mangaratiba. Mangaratiba, o próprio nome da cidade, fala da banana. Aquela era uma região de plantação de banana e em um dado momento, com o caminho do ouro que saía de Minas ali pela São João Marcos, a estrada real, né? Ele descia e disseram que tinha uns descaminhos quando ele saía por Mangaratiba, mas que saía esse ouro para Portugal por Mangaratiba. De repente, a gente vê uma possibilidade de Mangaratiba assumir uma posição completamente diferente. Eu acho que conhecer historicamente também é muito importante.
assumir uma característica diferente com a economia do mar, que é um universo fabuloso, que já não vai ser mais a banana, mas que assume uma característica muito importante. Às vezes as pessoas estão pensando assim, em umas cidades um pouco mais distantes do centro da capital, e falam, não, mas aqui é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, cara pálida, vamos mudar essa realidade, e a academia funciona muito boa, de forma muito boa nesse processo, de falar, gente, caiçaras, vocês podem pensar num modelo diferente. Isso vai movimentar a sua região e, de repente, aquela região dá um salto gigante. Mas sem a academia, sem o estudo, sem até mesmo o investimento do Estado num local que tem que acontecer, que é de pesquisar, de desenvolver novas alternativas, ajuda absurdamente no desenvolvimento, né? Só um exemplo, e aí só para poder pontuar, que eu acho que é muito importante, que vai casar de alguma forma, e acho que, né, o empresário é muito prático, de fato, né? Só para uma ideia prática, quando você fala em economia do mar, a lei de incentivo à economia do mar do estado do Rio de Janeiro, que já foi inclusive copiada por outros estados, como a Bahia, ela nasceu, né, de um trabalho acadêmico dentro da Rural, da Universidade Rural. Que por acaso ela foi orientada pelo professor Joelson e orientada por mim, né, esse trabalho até então, né, Paulo. Ele fez esse trabalho e o projeto de lei tem lá, a base para o projeto de lei da economia do mar tem como suporte, tem como argumento esse trabalho. Então, para ver que de fato a academia ela tem muito a contribuir, ela está aí para contribuir, nós estamos aí para contribuir. Agora, numa forma mais orgânica, né, a partir do FRIPEG, que é essa reunião de todas as instituições, e com o seminário que debate. Então, assim, quando você fala de economia do mar, é exatamente isso. E uma coisa que a gente tem que pensar é que o mundo está global, as inovações acontecem, e de fato, se lá atrás você tinha uma perspectiva, agora, num novo cenário, pode ser que você se coloque em outro. Então, assim, tem muito sobre se pensar com isso, né? Tem vários outros, até colegas, né, de trabalho que eu conheço que trabalham nessa frente da economia do mar, né? Então, Bahia de Sepetiba, fazendo, inclusive, o plano estratégico com relação à economia do mar, que trabalha muito isso, que trabalha muito essas questões. Então, assim, é muito isso. A academia está aí, está fornecendo base, suporte científico para que a gente possa redefinir, digamos assim, né? Repensar tudo que está posto, pensar em possibilidades a partir das potencialidades e formas de superar os gargalos e os desafios. E é exatamente isso que a gente está agora, né? Do dia 24 a 26 de novembro, pensando o território fluminense. Como é que as pessoas no nosso seminário? Então, já estamos com inscrições abertas, né? Desde o dia 21 de julho, todo mundo pode se inscrever. Basta entrar no site do FRIPEG, fripeg.org.rio. Então, todo mundo pode entrar lá e vão fazer suas inscrições, né? Quem quiser participar, todos, né? São muito bem-vindos para esse debate nas 11 sessões temáticas que nós temos. Mas eu vou fazer um convite especial. Porque mais do que participar, né, de forma, digamos assim, passiva ali naquele momento, mais é importante que as pessoas tragam suas demandas. Então, eu vou convidar a todos, né, até 31 de agosto, ou seja, até domingo da próxima semana, estão abertas as inscrições para a submissão dos resumos expandidos. Porque é aí que a gente quer ver de maneira organizada quem está pensando no nosso estado, nas suas múltiplas interfaces, para a gente chegar lá e debater e dali, né, sair ponderações, dali sair caminhos, dali sair perspectivas para esse desenvolvimento. Então, todo mundo, por favor, né, até dia 31 de agosto, submeta os seus resumos expandidos. Isso, e vai lá embaixo, dá uma pesquisada na descrição, tem o linkzinho para você, para facilitar. A gente tem que fazer isso. Esse é o nosso raio de influência, né, Vivi? Exatamente. É isso que nós podemos fazer nesse momento, que já é posto. A carência
de reflexão regional, né, do estado do Rio de Janeiro tem levado a gente a equívocos. E basta de cometer equívocos. Porque quando a gente comete equívocos, é igual aquela questão. Custa caro. O médico, se comete um equívoco, custa vida. Mas também, né, governo, economia, empresários, custa vida também. Porque, na verdade, quando a gente fala em qualidade de vida ou falta dela, a gente está, no final das contas, cerceando, limitando uma vida, né? é isso, assim, porque sem qualidade de vida, sem pensar e sem desenvolvimento do Estado, a gente não tem como sair, por exemplo, dessa crise. Então, convido a todos, né, para a submissão dos resumos, para estarem lá conosco. Então, nós vamos ter um debate sistematizado, pensar esse território fluminense, então, nas suas múltiplas, né, dimensões, desde segurança pública, saúde, educação. Me perdoem se eu esquecer as 11, mas logística, então, questões ambientais, a questão propriamente dita da demografia, que é muito importante. Então, a crise posta, né, que a gente fala da crise institucional no Rio de Janeiro e que isso impacta muito, por exemplo, o empresário, né, quando a gente não tem exatamente isso, porque quando a gente não tem a credibilidade das nossas instituições, como é que a gente vai falar, né, em tudo? Sim. Estrutura produtiva, como é que eu vou trazer uma indústria e completar toda essa estrutura produtiva? E se não tem uma estrutura produtiva, uma cadeia fechada, no final das contas, você vai virar e vai ficar refém, por exemplo, de tipo de guerra fiscal. Você tem que ofertar algumas outras formas, mas que isso não é de longo prazo, isso é muito curto prazo. Então, assim, venham participar conosco, muito mais que isso, né? Submetam os seus trabalhos, porque vai ser importante. Esse debate sistematizado, ele está acontecendo, nós vamos, né? As edições vão acontecer, então sejam todos muito bem-vindos, do dia 24 a 26 de novembro, a partir das 9 horas, no Cefet, ali no Maracanã. Então estaremos lá. O Cefet é minha casa, né? Então o Maurício, a Gisele são extraordinários na gestão. Você que está assistindo a gente, de repente você fala assim, puxa vida, eu tenho uma lavanderia, ou não, eu tenho uma padaria. Por que eu devo participar dessa história? Ou eu tenho uma metalúrgica. Cara, se você não percebeu a importância dessa participação, nem que seja para você conhecer esse ecossistema, porque nós não podemos ficar com a nossa visão limitada, nós precisamos expandir a nossa visão e a partir desse momento, você de repente vai descobrir que você pode abrir uma outra, porque haverá um desenvolvimento lá em Mangaratiba, você pode desenvolver uma lavanderia lá, ou você pode até mesmo relocar a sua, porque a tendência está acontecendo de outra forma, senão você vai ficar reclamando que aquela pessoa que passava ali na frente já não passa mais com a frequência que passava, e aí o seu negócio foi diminuindo, e aí você supõe que o seu problema é algum, que não necessariamente é o real. Então, faz sentido você participar, ouvir, entender as discussões, nem que seja para incentivar seu filho, incentivar a entidade que representa o seu segmento a participar e trazer resumos para você. Mas eu quero fazer um outro chamado. Se você acha que o desenvolvimento da sua empresa, da sua operação, vai acontecer na velocidade que você precisa, sozinho, não vai, né, Vivi? Não vai na velocidade que vai acontecer se você estiver integrado a um grupo como esse, estiver integrado aqui no centro de negócios da associação comercial. Quantas vezes nós já conversamos, né, Vivi, sobre diversos assuntos com o Roberto e fomos na universidade. Vem participar desse grupo, porque a turma é muito capacitada. O que nos falta são braços. Então vem trazer esses braços para ajudar esse processo, que o maior beneficiado vai ser você, a sua operação. E, em consequência, esse grupo. E aí, como um cluster, você cresce e faz parte desse processo de melhoria do estado do Rio de Janeiro,
que vai fazer bem ao estado do Rio de Janeiro e à sua operação, mas vai fazer bem ao Brasil. Então considera essa possibilidade. Né, não, Vivi? Com toda certeza. Venha pensar o território fluminense conosco. Essa que é a grande questão, assim, e pensar o território fluminense a partir de informações, dados concretos, dados científicos, sem, né, porque no mundo que a gente está, de que as informações elas são pulverizadas a qualquer momento, você tem fontes de várias coisas ou fontes inexistentes na maioria das vezes. Ninguém busca clickbait aqui. Exatamente. O que a gente quer é a informação como ela é. E você analisa essa informação de acordo com o seu cenário. Exatamente isso. Então, a nossa proposta é que os seminários a gente vai debater com dados, com base, com ciência, para a transformação desse território fluminense. Então, venha pensar conosco, dos dias 24 a 26 de novembro, no Cefet, no Maracanã, pensar esse nosso território fluminense, porque a partir do pensamento sistematizado, planejado, a gente consegue transformar esse território. Eu vou contar um segredinho. Tem metrô na porta do Cefet, tem ônibus de tudo quanto é forma. A facilidade de chegar lá é muito grande. Então não perde, não. Viviane, Viviana, brigadíssimo. Agradeço também ao Mauro Osório, nosso professor, porque esse é um serviço que vocês fazem para a nossa sociedade e a gente está pronto aqui. Quer dizer, a gente já está nesse cavalo montado com vocês e cada vez mais a gente quer participar, contribuir, porque a gente sabe que o resultado vai acontecer no tempo que precisa acontecer. Ricardo, nós que agradecemos pela oportunidade de vir aqui e de falar, né, desse nosso grande evento. Assim, a gente trata com muito carinho, né? Parece não, acaba sendo um filho nosso, né? Você é a mãe dele. Exatamente. Eu e mais todos os colegas, Sim. assim, porque a gente estava, inclusive, numa reunião antes, né, de entrar aqui para falar desse seminário, para poder tratar com todas as informações críveis. Então, isso mostra muito que tem um grupo, né, interessado, empolgado, né, dessas instituições, então interinstitucional, empolgado em estimular a pesquisa sobre o estado do Rio de Janeiro. Porque a partir desse estímulo e a partir dessa sistematização, a gente consegue pensar no longo prazo em desenvolvimento para o estado e a gente consegue sair desse ciclo vicioso em que a gente se encontra hoje. Então vamos lá, gente. Dia 24 a 26, estejam conosco. Legal, brigadíssimo. E você que está assistindo, fica com a gente, que tem muito mais para a gente continuar conversando.